milionário escreve cartas toda semana para a esposa falecida. Uma mulher que trabalha no cemitério resolve responder. Quando ele descobre, algo incrível acontece. Toda semana, às quartas-feiras, um homem elegante e silencioso chegava ao cemitério com um envelope em mãos. Ele se ajoelhava diante de um túmulo de mármore branco, deslizava os dedos sobre o nome gravado na lápide e, com uma delicadeza quase sagrada, depositava a carta ali. Em seguida, ficava alguns minutos parado, olhando para o papel como se esperasse uma resposta, mas a resposta nunca vinha. Vitor era um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que realmente queria. Perdera sua esposa, Helena, em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, toda quarta-feira, ele escrevia para ela. Contava sobre sua semana, sobre como se sentia, sobre a saudade insuportável que o esmagava dia após dia. Ele deixava as cartas no túmulo e ia embora, carregando no peito a dor de quem não sabe como seguir em frente. O que ele não sabia era que alguém o observava. Ryan trabalhava no cemitério há anos, mas nunca vira nada parecido. Todos lidavam com o luto de maneiras diferentes, mas aquele homem falava com os mortos como se realmente esperasse uma resposta. Ela não conseguia ignorar aquilo. Então, certa manhã, antes que os funcionários recolhessem os papéis esquecidos no cemitério, Rayane pegou uma das cartas. Ela a leu e chorou. Naquela noite, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu: Vitor, o amor não morre. Eu vejo sua dor, vejo sua saudade. Você não está sozinho. Continue escrevendo. Na quarta-feira seguinte, antes que Vitor chegasse, Rayane deslizou a resposta debaixo de uma das flores no túmulo de Helena. E então esperou para ver o que aconteceria. Rayane conhecia bem a dor de perder alguém. 5 anos antes, o amor de sua vida fora arrancado dela de forma brutal. Seu marido, Eduardo, era um homem honesto e trabalhador, mas um infeliz acidente o levou cedo demais. Desde então, Rayane nunca mais olhou para outro homem. Seu coração se fechara para o amor, não por medo, mas porque simplesmente não sentia que pudesse amar de novo. A vida não lhe dera descanso. Com 2 filhos pequenos para criar, Júlia, de 10 anos, e Lucas, de 7, ela se viu obrigada a aceitar qualquer trabalho que pudesse garantir um prato de comida para eles. Foi assim que passou a limpar túmulos no cemitério. Não era o emprego que sonhara, mas pagava as contas. E com o tempo, ela aprendeu a encontrar uma estranha paz entre os mortos. Foi lá que ela o viu pela primeira vez. Toda quarta-feira, o mesmo homem chegava ao cemitério. Alto, de ombros caídos, olhar vazio. Ele não parecia apenas triste. Parecia quebrado. Vitor era um homem que já tivera tudo: dinheiro, status, negócios bem-sucedidos. Mas nada disso importava. 2 anos atrás, sua esposa, Helena, fora assassinada durante um assalto. Ele estava ao telefone com ela quando ouviu o disparo do outro lado da linha. Depois disso, sua vida se tornou um borrão. Vitor nunca mais foi o mesmo. A alegria que ele tinha em viver morreu junto com Helena. Ele parou de frequentar festas, abandonou amigos, se fechou no próprio sofrimento. Mas todas as quartas-feiras fazia a única coisa que ainda lhe dava algum sentido. Escrevia para Helena. Rayane o observava de longe, sentindo algo que não sabia explicar. Talvez fosse apenas compaixão, ou talvez fosse algo mais, mas quando ela leu aquela primeira carta, seu coração se apertou como se estivesse segurando a dor dele em suas próprias mãos. Aquelas palavras carregavam uma tristeza tão profunda que por um instante ela se esqueceu da própria dor.
Naquela noite, sentada à mesa, enquanto seus filhos dormiam no pequeno apartamento que dividiam, Rayane pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Vitor, o amor não morre. Eu vejo sua dor, vejo sua saudade. Você não está sozinho. Continue escrevendo. Ela não sabia por que fazia aquilo. Apenas sentiu que era o certo a se fazer. Na semana seguinte, antes que ele chegasse, ela escondeu a carta entre as flores que ele sempre deixava no túmulo. Depois disso, ficou esperando para ver se ele encontraria, esperando para ver se ele responderia, e no fundo, sem perceber, esperando para ver se sua própria vida mudaria. Também. Era uma tarde quente de verão quando Vitor, mais uma vez, caminhou até o cemitério, seu destino usual. Mas dessa vez, algo parecia diferente. Ele sentiu uma sensação de vazio no peito, como se o peso das semanas anteriores fosse mais forte do que nunca. Durante toda a manhã, pensara que talvez fosse hora de parar, de deixar as cartas e tentar seguir em frente. Como um homem que se cansa de carregar uma carga pesada e decide largá-la, ele ficou em dúvida, sem saber se deveria continuar vivendo aquela rotina. Mas quando chegou em frente ao portão do cemitério, algo dentro dele o fez hesitar. Ele não se virou e foi embora, como imaginara. Em vez disso, entrou lentamente. Ao se aproximar do túmulo de Helena, ele parou, observando o local com os olhos embaçados. Mas o que ele não esperava era vê-la ali. Rayane estava sentada no chão, em frente ao túmulo de Helena, com uma carta em mãos. Ela não o via. Estava concentrada, escrevendo com uma calma quase serena, como se estivesse conversando com uma amiga, talvez até com a própria alma de Helena. O vento brincava com os fios soltos de seu cabelo, enquanto ela, imersa na escrita, não percebia que Vitor estava bem ali, a poucos metros dela. Vitor parou no meio do caminho, seu corpo imóvel. Ele a observou com atenção, como quem estuda uma cena. Por um momento tudo ficou silencioso, exceto pelo som do vento e pelo leve tilintar das folhas ao redor. Rayane estava escrevendo sem pressa, como se o tempo fosse algo que não a afetasse. E, no entanto, ele sabia que o que ela estava fazendo não era uma simples carta. Ela estava escrevendo para ele. O que foi que ele sentiu naquele momento? Talvez fosse raiva, uma raiva silenciosa e dolorosa que crescia dentro dele. Ele sentiu a raiva porque naquele instante o que estava em jogo não era apenas a dor da perda, mas a sensação de ser invadido por algo que ele não compreendia, como se de alguma forma ela estivesse roubando o que era dele. Ele sentia que ela estava respondendo às suas cartas, mas de um jeito que o feria, como se ele fosse um tolo por achar que estava falando diretamente com Helena. Mas então, ao invés de se afastar e seguir em frente, Vitor ficou parado. Ele continuou observando-a, o que lhe causava confusão. A raiva deu lugar à tristeza. Ele não entendia o porquê daquilo. Por que ela faria isso? Porque uma mulher que mal o conhecia, que provavelmente nem sabia o seu nome, estava ali, escrevendo aquelas respostas que ele jamais esperaria de alguém como ela? Com o tempo, a raiva se dissipou, mas deu lugar a uma sensação mais complexa. Empatia. Sim, ele sentiu empatia. Rayane não estava ali para zombar de sua dor. Pelo contrário, ela parecia genuinamente se importar com ele, com o que ele estava sentindo. Era como se, de alguma maneira, ela soubesse exatamente o que ele estava vivendo, como se entendesse a profundidade de sua perda sem jamais ter conversado com ele. Era confuso e desconcertante, mas, por mais que ele tentasse evitar, a sensação de que ela queria ajudá-lo se enraizou dentro dele. Mas ainda havia uma parte dele que duvidava. Talvez ela estivesse apenas sendo caridosa, talvez ela só quisesse fazer com que ele parasse de sofrer. Ou talvez, apenas talvez, ela estivesse debochando de sua dor, como uma espécie de jogo. Mas ao ver a seriedade em sua expressão enquanto escrevia, Vitor não podia mais negar. Ela estava ali, não como uma estranha distante,
mas como alguém que de alguma maneira tocava sua alma. Ele queria se aproximar, falar com ela, perguntar por que estava fazendo aquilo, mas hesitou. Algo o impedia. Talvez fosse o medo da resposta, talvez a vergonha de perceber que alguém, tão longe de sua dor, havia sido capaz de entender o que ele sentia mais do que ele mesmo. Então, sem fazer um único som, ele deu meia volta e se afastou. Mas ao fazer isso, algo em seu peito parecia ter mudado. Talvez o vazio não fosse mais tão grande. Talvez, pela primeira vez em 2 anos, ele sentisse que não estava tão sozinho quanto pensava. Rayane ainda não sabia que ele estava ali. E por enquanto ela continuou escrevendo. Mas no coração de Vítor, algo novo começava a brotar. Um sentimento que ele não sabia explicar, mas que de alguma forma fazia seu coração bater mais forte. Quando Rayane chegou em casa naquela noite, a única coisa que conseguia pensar era em sua rotina simples, mas exaustiva. Ela caminhou com passos cansados até a porta de sua pequena casa de aluguel, que apesar de apertada e modesta, era o único lugar que ela conseguia chamar de lar. O cheiro da comida do vizinho, algo simples como arroz e feijão, invadiu suas narinas. Mas ela não se deixou distrair. Seus filhos, que estavam longe de ser negligenciados, estavam provavelmente jogando juntos no pequeno quarto, rindo, brincando. Rayane nunca os deixava faltar amor. Ela suspirou antes de abrir a porta e entrou. O som da fechadura se engatando atrás dela parecia se misturar com o eco dos dias difíceis, das dificuldades que ela carregava em sua alma. Ela havia ganho um pouco de dinheiro no cemitério, mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, seu trabalho duro não trazia grandes lucros. Era o suficiente para manter os filhos alimentados e pagar o aluguel, que engolia a maior parte do que ela ganhava. E embora a casa fosse pequena, sem luxo, ela se sentia grata por ter um teto sobre a cabeça e pela saúde de seus filhos. A vida não era fácil, mas ela sempre tentava encontrar algo pelo qual agradecer. Naquela noite, após limpar os pés na entrada, ela guardou os trocados no bolso e, como fazia sempre que o dia terminava, foi direto ao mercado. Não havia muito o que escolher. O orçamento era apertado, mas ela sabia que poderia fazer uma boa sopa com o pouco que tinha. Pegou algumas verduras frescas, uma galinha inteira, que por sorte estava com um preço acessível, e outros poucos ingredientes que garantiriam a refeição da noite e o sustento para o dia seguinte. Enquanto empurrava o carrinho simples, com as mãos calejadas e as pernas cansadas, Rayane não pensava nas dificuldades da vida. Na verdade, ela pensava apenas em seus filhos. Eles precisavam dela. Precisavam de tudo o que ela podia dar. E mesmo que seu coração ainda estivesse marcado pela perda de Eduardo, ela não podia se permitir se afogar na tristeza. Ela tinha que ser forte. Para eles, ela era tudo. Ao retornar para casa, ela preparou a sopa com as mãos ágeis, como sempre fazia. O cheiro da comida aquecia a casa. E enquanto mexia na panela, Rayane sentia um pequeno alívio. O calor da sopa parecia refletir um calor maior em seu peito, o calor do amor incondicional que ela tinha pelos seus filhos. Ela não tinha muito, mas o que tinha era verdadeiro, e isso a sustentava. Ela sentou à mesa com Lucas e Júlia, que estavam ansiosos para a refeição simples, mas nutritiva. Eles riam, conversavam sobre a escola, sobre as brincadeiras que fizeram durante o dia, e Rayane sorriu, vendo a felicidade no rosto deles. Mas no fundo, ela sabia que aquela felicidade era uma espécie de escudo. A dor que ela carregava, a saudade de Eduardo, ainda estava lá, mas ela não deixava transparecer. Ela tinha que ser forte. Enquanto comiam, Rayane se permitiu pensar por um instante. Sua mente, no entanto, não estava apenas preocupada com a sopa ou com o jantar. Em algum lugar distante, seu pensamento retornou a Vítor, o homem que escrevia cartas para a esposa falecida.
Ele havia deixado uma impressão profunda nela. Algo que ela não conseguia explicar, mas que tocou uma corda em seu coração. Ela sentia que ele precisava de ajuda, mas não sabia se realmente deveria continuar escrevendo para ele. Era estranho. Talvez ela estivesse se envolvendo demais. Talvez fosse só a compaixão que a impulsionava. Mas, ao olhar para os filhos, Rayane soube que fazia o que era certo. Ela só queria ajudar a curar a dor dele de alguma forma. Afinal, ela conhecia bem a perda e o peso da dor. Não era fácil, mas todos precisavam de alguém que os entendesse. Após o jantar, Rayane foi arrumar os filhos para dormir, dar-lhes o carinho de sempre antes de se retirar para o seu próprio descanso. Mas a mente dela estava longe dali, pensando no homem de olhos tristes que havia visto tantas vezes no cemitério. Por mais que tentasse, não conseguia deixar de se perguntar o que ele pensava dela. O que ele pensaria ao descobrir quem estava realmente escrevendo para ele? Ela suspirou, apagando as luzes da casa e se deitando na cama. O dia seguinte traria mais desafios, mas enquanto fechava os olhos, ela sentiu um fio de esperança. Algo suave, algo novo que começava a se formar dentro de seu coração. Talvez, depois de tanto tempo, a vida tivesse algo mais reservado para ela. Talvez finalmente, depois de tantos anos de dor e luta, ela pudesse encontrar algo além da solidão. Mas, naquele momento, o único pensamento que realmente a confortava era que, de algum jeito, ela estava fazendo a diferença na vida de alguém, ainda que ele não soubesse. E talvez isso fosse tudo o que ela precisasse naquele momento. Nos dias que se seguiram, Vitor não conseguiu parar de pensar nela. Rayane. O nome soava suave em sua mente, como uma música que ele não conseguia esquecer. Ele não sabia por quê, mas de alguma forma ela o atraía. Não fisicamente, embora fosse impossível não notar a suavidade em seus traços, o jeito simples e sincero que ela tinha. Não, era algo mais profundo. Algo em sua maneira de escrever, de se importar com ele, mesmo sem conhecê-lo. Ele sentia como se ela fosse alguém que compreendesse sua dor de uma maneira única, algo que até mesmo seus amigos e familiares mais próximos não eram capazes de fazer. Era estranho, como uma mulher que trabalhava em um cemitério, limpando túmulos e ganhando trocados para sustentar os filhos, poderia despertar nele tanta curiosidade. Vitor se perguntava constantemente o que fazia ela ser tão diferente de todos os outros. Por que ela se importava? O que havia por trás daquele gesto simples de responder às cartas de um homem que até aquele momento era apenas uma figura perdida em sua dor? Ele se pegava pensando nela nos momentos mais inesperados. No escritório, enquanto tomava seu café, até mesmo enquanto estava em sua grande mansão. O que ela estaria fazendo agora? Onde ela morava? Era casada? Teria filhos? Vitor vivia em uma mansão imensa, rodeado por empregados e o luxo que ele nunca soubera aproveitar de fato. Mas apesar de toda a riqueza ao seu redor, ele nunca se sentiu tão solitário. Sua mãe, Dona Isabel, era uma mulher de grande coração, sempre atenciosa e dedicada, mas sua presença não era suficiente para afastar a dor que corroía o coração de Vitor. Ela ficava triste ao ver o sofrimento de seu filho, e apesar de suas tentativas de ajudar, ele não parecia se abrir. Ela sabia que a perda de Helena o havia mudado de forma irreparável. Numa tarde, enquanto a casa estava silenciosa, Vitor decidiu finalmente contar à sua mãe sobre a mulher do cemitério. Sentado na sala de estar, ele olhou para ela com um semblante pensativo. Dona Isabel, sentada ao seu lado, o observava com carinho, mas também com um toque de preocupação. "Eu preciso te contar algo, mãe", começou ele com a voz carregada, de uma melancolia que ele mal conseguia disfarçar. "Você vai achar que estou louco, mas você lembra do cemitério?
daquele lugar onde eu sempre vou? Ela assentiu sem interromper. Sabia que o filho tinha se fechado nesse lugar como se fosse um refúgio. Vítor parecia se perder ali todas as semanas, como se esperasse que algo ou alguém pudesse trazê-lo de volta à vida. Tem uma mulher lá, mãe, disse ele, sua voz vacilante. Alguém que tem respondido minhas cartas. Ela escreve para mim como se soubesse o que eu sinto, como se me conhecesse há anos. Dona Isabel olhou para ele surpresa. Nunca imaginara que seu filho estivesse tão imerso em suas próprias cartas a ponto de ter uma espécie de correspondência com uma mulher, mas alguém que ele nem mesmo conhecia. Você escreve cartas para uma mulher morta, Vítor? Ela perguntou, sua voz tingida de incredulidade. Não que ela o censurasse. Ela sabia o quanto ele sofria, o quanto ele não conseguia se libertar da perda de Helena. Mas aquilo parecia tão fora de lugar. Vítor suspirou, coçando a cabeça. Eu sei que parece loucura, mãe. Eu sei. Mas ela responde a tudo o que eu escrevo, como se estivesse me ouvindo. Eu não entendo, mas ela faz com que eu me sinta menos sozinho, como se eu tivesse alguém para compartilhar minha dor. Dona Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a situação. Ela sabia que seu filho precisava de ajuda. A dor dele estava visível, como uma sombra constante em seus olhos, mas ela não sabia como fazer isso. Ela o observava, sentia seu sofrimento, mas nunca soubera como alcançá-lo verdadeiramente. Vítor, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Talvez essa mulher tenha algo que você precise. Ela se importa com você de algum jeito, mesmo sem saber quem você é. Talvez ela tenha mais a oferecer do que você imagina. Filho, por que você não vai até ela? Fale com ela, conheça-a de verdade. Talvez assim você possa encontrar alguma paz. Vítor olhou para sua mãe, sentindo um leve arrepio percorrer seu corpo. Você acha que ela pode me ajudar? Ele perguntou sem conseguir esconder a dúvida que ainda residia em seu peito. Dona Isabel assentiu com um leve sorriso. Eu não sei, filho, mas vejo que ela já está ajudando você. Pelo menos tente. Não vá carregando essa dor sozinho, sem saber quem é a pessoa que está estendendo a mão para você. Por um momento, Vítor se sentiu perdido. Ele sabia que a vida não seria a mesma sem Helena, mas, de alguma forma, essa mulher, Rayane, estava começando a abrir uma brecha na muralha de sofrimento que ele erguera ao redor de seu coração. A ideia de conhecê-la parecia assustadora, mas ao mesmo tempo atraente. Como seria se ele realmente a encontrasse? E, o mais importante, como seria descobrir que essa mulher havia entrado em sua vida de maneira tão sutil, tão misteriosa? Enquanto a noite caía, Vítor refletiu sobre as palavras de sua mãe. Ela sempre soubera o que dizer, sempre soubera tocar no ponto certo. Talvez fosse hora de seguir o conselho dela. Talvez fosse hora de finalmente deixar a dor ir embora. Quem sabia o que poderia acontecer se ele procurasse aquela mulher do cemitério? Talvez fosse o começo de algo que ele jamais imaginou que poderia acontecer em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que isso mudaria tudo, e isso o aterrorizava. Era um dia nublado, com o céu coberto por nuvens escuras e pesadas, que pareciam refletir o turbilhão dentro de Vítor. Sua mente estava envolta em um redemoinho de pensamentos, mas, finalmente, ele tomou uma decisão. Não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas ele não poderia mais viver naquela dúvida, naquela incerteza. Ele precisava saber a verdade. Precisava saber quem era Rayane, a mulher que havia trazido alguma forma de consolo ao seu coração partido, mesmo sem conhecê-lo. Naquela manhã, Vítor acordou decidido. O dia ainda estava começando, mas ele já sabia o que fazer. Ele não
Iria mais se esconder atrás das suas cartas. Ele iria encontrar Rayane, confrontá-la com o que ele sabia e, de alguma forma, compreender o que estava acontecendo entre eles. Ele seguiu sua rotina, como sempre fazia quando visitava o cemitério. Escreveu sua carta, despejou suas palavras de dor e saudade e a deixou no túmulo de sua falecida esposa, Helena. No entanto, desta vez, algo era diferente. Ele não foi embora como de costume. Em vez disso, ele se escondeu atrás de um túmulo, longe da vista de quem passasse por ali, e esperou. Esperou, como se estivesse esperando a revelação de algo que poderia mudar sua vida para sempre. 20 minutos se passaram e pela primeira vez ele viu Rayane se aproximar. Ela não estava como sempre, com seu uniforme de trabalho. Havia algo diferente nela, algo que imediatamente chamou a atenção de Victor. Ele percebeu que ela estava usando um vestido simples, mas que a fazia parecer ainda mais encantadora. O tecido leve dançava ao ritmo do vento, e o seu rosto, normalmente séria e concentrada, agora estava marcado por uma leve palidez. Ele a viu se aproximando com dificuldade, como se estivesse fraca, carregando o peso de uma gripe forte. Mas o que mais o impressionou foi a forma como ela parecia determinada a cumprir sua missão, mesmo se sentindo doente. Rayane chegou até o túmulo, olhou para as cartas e, ao ver a que Victor deixara, abaixou-se para pegá-la. Victor observou, tudo de longe, seu coração batendo forte no peito. Ele sentiu uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. Ela se curvou e começou a escrever, como sempre, com a caneta deslizando sobre o papel de forma cuidadosa e sensível. A cena era tão íntima, tão pura, que Victor sentiu como se estivesse invadindo um momento sagrado. Ele não queria, mas não conseguia parar de observar. Rayane parecia tão concentrada, tão envolvida em suas palavras. Ela não o via, nem tinha ideia de que ele estava ali, a poucos metros de distância. Victor estava encantado com a maneira como ela se entregava àquela tarefa, como se fosse algo muito mais importante do que simplesmente responder a uma carta. Era como se ela estivesse realmente ouvindo suas palavras, sentindo cada uma delas. Quando Rayane terminou de escrever, ela se levantou e, com um suspiro de cansaço, deu um passo para trás. Seus olhos estavam um pouco embaçados, mas havia algo de sereno em seu rosto. Ela parecia tranquila, mas também exausta. Naquele momento, Victor sentiu que era hora de agir. Ele não poderia mais ficar escondido. Ele precisava falar com ela. Ele se aproximou lentamente, sem fazer barulho, e quando chegou perto o suficiente, olhou para o túmulo de sua esposa, pegou a carta que ela havia deixado ali e começou a ler. Ao mesmo tempo, Rayane parecia perceber algo. Ela olhou para trás e seus olhos se encontraram com os de Victor. Foi um choque para ambos. Rayane deu um passo para trás, assustada. Ela não sabia o que ele queria. Achou por um instante que ele viria até ela para reclamar, para brigar. Sua garganta ficou seca e seu coração disparou. Mas ao invés disso, Victor, com uma voz suave e calma, disse: "Olá." O susto foi grande, mas o tom de sua voz a acalmou um pouco. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão que pairava entre eles. Rayane, ainda assustada, não sabia o que fazer. Mas Victor, percebendo seu nervosismo, fez questão de suavizar a situação. Ele se aproximou ainda mais e, com uma expressão genuína de interesse e curiosidade, disse: "Eu sei que é você que escreve as cartas. Eu sei que tem sido você o tempo todo. Eu gostaria de saber seu nome." Rayane ficou em silêncio por um momento. Sua mente estava turbilhonada. Como ele sabia? Como ele havia descoberto? Ela olhou para ele, insegura, tentando encontrar alguma pista sobre suas intenções. Ela não sabia o que ele esperava dela, mas uma parte dela sentia que ele não estava ali para brigar, como ela temia.
Ele parecia, de alguma forma, mais suave do que ela imaginava. Ele parecia sincero. Finalmente, ela respirou fundo e, com a voz ainda trêmula, disse: "Meu nome é Rayane e você é Vitor, certo?" Vitor sorriu de forma calorosa, quase aliviado por finalmente descobrir a identidade daquela mulher misteriosa. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu uma sensação de conexão instantânea. A presença de Rayane ali no cemitério, naquele momento, era como uma revelação. Ele olhou para ela com um novo olhar, um olhar de curiosidade e talvez de algo mais. Ele queria saber tudo sobre ela. Queria entender como ela conseguia tocar sua alma com palavras, como conseguia fazer com que ele sentisse algo que ele não havia sentido em anos. "Rayane", ele disse suavemente, ainda um pouco surpreso com o encontro. Eu não sei como agradecer a você por tudo o que tem feito por mim." Ela olhou para ele, sem saber o que responder. Estava nervosa, mas também aliviada por ele não ter vindo para acusá-la como ela temia. Eu só queria ajudar, Vitor. Eu sei o que é a dor. Eu também perdi alguém que amava e sei o quanto é difícil seguir em frente. Mas, de alguma forma, as cartas, elas eram uma maneira de me conectar com sua dor, de trazer um pouco de conforto. Eu não queria que você se sentisse tão sozinho. Aquelas palavras tão sinceras tocaram profundamente Vitor. Ele não sabia o que esperar daquele momento, mas algo nele começou a mudar. Ele sentia que, de alguma forma, Rayane estava se tornando a ponte entre seu passado e o futuro que ele ainda não conseguia ver. Algo começou a nascer ali. Algo que ele nunca imaginara. Ele não sabia se aquilo era o início de uma amizade ou algo mais. Mas ele sabia que, de alguma forma, ele não queria que aquele momento terminasse. Eles ficaram ali em silêncio por alguns segundos antes que Vitor finalmente falasse novamente. "Rayane, eu quero te conhecer melhor. Eu preciso entender. Você saber quem é essa mulher que, de alguma forma, me faz sentir algo que eu achei que nunca mais sentiria." Rayane, ainda um pouco surpresa, olhou para ele com olhos gentis. Ela sabia que não podia voltar atrás. Algo já estava acontecendo entre eles, algo que ambos sentiam, mas ainda não conseguiam definir. Depois de tanto tempo de silêncio, de cartas não enviadas e palavras não ditas, o encontro no cemitério foi um marco. Vitor não sabia o que estava acontecendo, mas havia algo nele que se acendeu ali, algo que nunca pensara que poderia surgir de novo. Rayane parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundamente envolvida que ele não conseguia deixar de pensar nela, não só pela compaixão com que ele percebia que ela o tratava, mas pela forma como sua presença fazia seu peito arder de uma maneira que ele não sentia há muito tempo. Algo estava mudando. Foi então que ele teve uma ideia. Não sabia se era o momento certo, mas sentiu que não podia deixar a oportunidade passar. Ele se virou para Rayane, tentando esconder um pouco da ansiedade, e com um sorriso tímido disse: "Você gostaria de tomar um café comigo? Acho que poderíamos conversar mais. Melhor do que aqui, não é?" Rayane olhou para ele surpresa com o convite. A ideia de ir a um café com um homem tão diferente do que ela imaginava a fez sentir-se desconfortável, mas também curiosa. Ela pensou por um momento e então respondeu com uma leve hesitação: "Eu acho que seria bom. Eu nunca pensei que algo assim aconteceria, mas... Sim, vamos." Vitor sorriu, sentindo um alívio no peito. Era como se, por mais que a situação fosse inesperada, uma parte dele sentisse que finalmente poderia se abrir, sem pressa, sem medo. Eles seguiram em direção ao pequeno café local, um lugar aconchegante e tranquilo, com luz suave e uma música calma que parecia combinar com o clima da conversa que se iniciaria. Assim que chegaram ao café, sentaram-se em uma mesa discreta, perto de uma janela que dava para a rua tranquila.
Rayane, ainda um pouco desconfortável, olhou para o menu enquanto Vitor também parecia um pouco perdido, mais por causa da situação do que qualquer outra coisa. Ele não sabia como continuar, mas sabia que não queria parecer forçado. Então, ele começou um pouco tímido. Como você começou a trabalhar no cemitério? Deve ser um trabalho difícil, não? Rayane olhou para ele e deu um sorriso gentil, tentando relaxar. Ela pegou sua xícara de café e, com uma expressão mais suave, começou a contar sua história. Eu comecei a trabalhar no cemitério há uns 5 anos, depois que meu marido faleceu. Era a única coisa que eu podia fazer para sustentar meus filhos. Meu marido, ele foi um bom homem, mas a vida dele foi tirada de forma abrupta. Eu nunca imaginei que um dia teria que cuidar sozinha de 2 filhos pequenos, mas a vida foi assim. Tive que me adaptar. Eu não tinha muita escolha. O cemitério, eu acho que no começo eu sentia medo, mas com o tempo acabou se tornando parte de mim. Eu comecei a ver aquelas pessoas que já partiram e, de alguma forma, comecei a sentir que eu deveria cuidar da memória delas. Não sei, é difícil de explicar. Eu vi você colocando as cartas no túmulo da sua esposa e eu fiquei com pena. Não era para brincar com você. Eu só achei que você estava sofrendo e que talvez pudesse se sentir um pouco mais confortável de alguma forma, sabendo que alguém estava ouvindo. Vitor a olhou atentamente, absorvendo cada palavra. Ele sentiu um aperto no peito ao ouvir a história dela. Ele sabia o que era a dor de perder alguém, e ouvir a forma como ela lidava com isso só fazia o sentimento de empatia por ela crescer ainda mais. Rayane era uma mulher forte, mas ao mesmo tempo carregava consigo um peso imenso. Eu entendo, Vitor murmurou pensativo. Eu perdi minha esposa há 2 anos. Foi um assalto, algo tão repentino, tão sem sentido. Ela foi embora da noite para o dia, e desde então eu não sou mais o mesmo. Eu me fechei, fiquei em um lugar tão escuro, até que de alguma forma eu comecei a escrever aquelas cartas, sem saber se alguém as leria. Quando você começou a responder, parecia que finalmente alguém se importava. Eu estava tão perdido, Rayane, que eu nem sabia como sair daquilo. Rayane sentiu uma dor no peito ao ouvir a história de Vitor. Ela sabia exatamente o que ele estava dizendo. A dor da perda, o peso de carregar o luto, as noites em que o silêncio se torna insuportável. Ela o compreendia de uma maneira que ninguém mais poderia, mas ao olhar para ele agora, ela também via algo diferente. Ele não era o homem vazio e amargurado que ela imaginara, mas alguém que ainda tinha muito amor para dar, alguém que, de alguma forma, estava começando a sair de sua dor. Você sabe, ela disse com um sorriso gentil, tentando aliviar a tensão. Eu acho que temos mais em comum do que pensamos. Ambos passamos por momentos difíceis, mas de alguma forma também aprendemos a viver com isso. Eu sei que pode parecer estranho, mas acho que no fundo é isso que nos conecta. Vitor sorriu, tocado pelas palavras dela. Ele sentia uma conexão crescente, algo mais forte do que a dor que ele tinha carregado por tanto tempo. Ele queria dizer, mas naquele momento, algo em seu peito parecia ser preenchido. Ele olhou para ela, seus olhos agora mais suaves, mais vulneráveis, e ela fez o mesmo. Talvez a vida tenha um jeito estranho de nos colocar no caminho certo, Vitor disse quase em um sussurro. Talvez tenhamos nos encontrado por uma razão. Eu não sei o que será de nós, Rayane, mas talvez de alguma forma estejamos prontos para algo novo. Rayane olhou para ele, seu coração acelerando, e pela primeira vez em muito tempo ela sentiu uma esperança surgir. Algo que ela nunca esperara.
Ela também sentia uma atração por Vitor, algo que ia além da compaixão. Ela sentia que, de alguma forma, a dor deles os unia de uma maneira misteriosa, mas ao mesmo tempo ela também temia o que isso poderia significar. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, seus olhos brilhando com uma emoção nova, e respondeu: "Eu acho que só o tempo dirá, Vitor, mas por enquanto estou feliz de estar aqui, com você, compartilhando isso." Os dois ficaram ali, naquele café aconchegante, com o tempo passando sem pressa, como se aquele momento fosse algo que poderia durar para sempre. Eles sabiam que o futuro era incerto, mas de alguma forma, naquele instante, eles estavam prontos para dar um passo em direção a algo novo, algo que os unisse além da dor que ambos carregavam. A cada dia que passava, Vitor se sentia mais envolvido pela presença de Rayane. Seu luto, que parecia ser uma prisão imutável, começou a ser suavizado pelos pequenos gestos que ela oferecia. Ela o fez sentir algo que ele havia perdido há tanto tempo: a esperança. Com o tempo, ele decidiu que queria mais de Rayane na sua vida. Não apenas por compaixão ou pelo vínculo com sua esposa falecida, mas porque ele realmente a admirava. Algo nela o fazia sentir-se vivo novamente. Um dia, após uma visita regular ao cemitério, Vitor teve uma ideia. Ele sabia que Rayane trabalhava arduamente no local, limpando e cuidando das tumbas, fazendo aquilo com um carinho raro. Pensando nisso, ele se aproximou dela com um sorriso gentil. "Rayane, eu quero que você cuide do túmulo da minha esposa", disse Vitor, seus olhos brilhando com uma sinceridade tocante. "Eu vou pagar um bom valor por isso, não só por você ter cuidado da minha dor, mas porque sei que você faz isso de coração." Rayane ficou surpresa, quase sem palavras. Ela não esperava uma oferta como aquela. Pensava que o mínimo que ele faria seria agradecer pelas cartas, mas pagar por um trabalho que ela já fazia com tanto carinho era um gesto generoso demais. "Vitor, Ela começou, mas foi interrompida pela expressão séria e honesta dele. "Eu sei que você não precisa, Rayane, mas quero fazer isso. Quero que você se sinta valorizada, porque eu vejo a dedicação em tudo o que você faz. E se isso for importante para você, quero contribuir." Rayane não sabia o que dizer, mas o gesto de Vitor a tocou profundamente. Ela nunca tinha recebido algo assim. E não foi apenas o dinheiro que a emocionou, mas o reconhecimento. Ele não estava apenas pagando por algo, ele estava reconhecendo o valor de seu trabalho, o valor de sua dor, o valor de sua vida. O tempo passou, e como prometido, Vitor começou a ir ao cemitério quase todos os dias. Não mais para deixar as cartas, mas para vê-la, para sentir sua presença. Ele não estava mais lá apenas por causa da sua esposa, mas por causa de Rayane. Ele sentia que algo estava se transformando dentro dele, uma mudança que ele nunca imaginara ser possível. Cada vez que ele a via, seu coração parecia bater mais forte. Rayane também sentia o mesmo. Cada visita dele era um bálsamo para sua alma. A presença de Vitor a fazia sentir-se segura, como se finalmente alguém estivesse ao seu lado. Quando ele se aproximava, ela sorria com uma alegria que não conseguia esconder, uma alegria simples, mas tão genuína. Ela o adorava, mas, acima de tudo, ela o respeitava. Vitor não estava ali só como alguém em luto. Ele estava ali porque queria estar. A mãe de Vitor, Dona Clara, que sempre fora uma mulher atenta e cuidadosa, começou a perceber a mudança em seu filho. Ele estava mais alegre, mais leve, sorrindo para coisas simples da vida. Ela sabia que havia algo diferente, algo que o estava fazendo mudar, e não demorou muito para ela perceber que esse algo tinha nome. Rayane, meu filho, disse Dona Clara em um dia qualquer, enquanto observava Vitor sair para mais uma visita ao cemitério. "É ela, não é?"
A mulher do cemitério, Vitor a olhou surpreso por sua percepção e então, com um sorriso tímido, respondeu: Sim, mãe, é ela. Rayane, eu estou gostando dela. Não sei se é amor, mas sinto algo que não sentia há muito tempo. Algo real, algo que achei que nunca mais experimentaria. Dona Clara o observou com um olhar carinhoso. Ela sentia a dor do filho e, ao mesmo tempo, a felicidade que ele começava a sentir de novo. Era como se, pela primeira vez em anos, ela pudesse ver um futuro mais leve para ele, algo que ela jamais imaginara. Ela abraçou Vitor com força, como se estivesse também abraçando a esperança que ele começava a encontrar. No final de uma tarde tranquila, Rayane o convidou para algo simples, mas que de alguma forma parecia ser um marco em sua nova fase. Ela o chamou para jantar em sua casa. Vitor, eu queria que você fosse lá em casa um dia desses. Tem uma sopa que, se você comer, nunca mais vai esquecer. É a minha especialidade. Ela sorriu timidamente e Vitor, sem hesitar, aceitou. Ele chegou à casa de Rayane na noite seguinte. A casa era simples, mas bem cuidada. Um lugar pequeno, mas acolhedor, cheio de calor humano e amor. Ao entrar, Vitor se sentiu imediatamente confortável. O cheiro de comida caseira no ar, o calor suave da cozinha iluminada, tudo isso o envolvia de maneira inesperada. Ele olhou ao redor e seu coração apertou. Ele nunca imaginou que algo tão simples poderia lhe trazer tanto conforto. Oh, Rayane, sua casa é linda. Ele disse, sinceramente impressionado com o carinho e cuidado com que tudo estava arrumado. Obrigada, Vitor. Ela respondeu com um sorriso. Eu tento, sabe? Apesar das dificuldades, tento fazer com que meus filhos cresçam em um ambiente cheio de amor e paz. Vitor olhou para ela com uma admiração crescente. Era impossível não ver a força de Rayane, como ela mantinha tudo junto, apesar das adversidades. A casa era modesta, mas transbordava felicidade. Ao redor de uma mesa simples, com velas acesas e o cheiro da sopa enchendo a casa, ele conheceu os filhos de Rayane. Lucas, com apenas 6 anos, era um menino travesso e cheio de energia, enquanto Júlia, com 5 anos, era uma garotinha doce e calma. Eles o receberam com abraços tímidos, mas logo estavam brincando e rindo ao redor dele. O jeito deles de interagir, a forma como se abraçavam e se cuidavam, tocou profundamente o coração de Vitor. Era como se ali estivesse uma verdadeira família, algo que ele sentia falta em sua vida. O jantar foi uma mistura de momentos de alegria, risadas e diversão. Lucas correu pela sala, pedindo a Vitor para brincar de esconde-esconde, enquanto Júlia fazia desenhos coloridos na mesa. Rayane, entre risos e conversas, se mostrou mais leve do que Vitor jamais imaginara. Ele observava, encantado, e por um momento sentiu que finalmente havia encontrado um refúgio, um lugar onde as cicatrizes da vida poderiam começar a sarar. Quando o jantar terminou, Rayane sorriu, satisfeita, e disse: Então, Vitor, o que achou da sopa? Ele sorriu de volta, com os olhos brilhando, e respondeu com sinceridade: Rayane, você não exagerou. Eu realmente não vou esquecer dessa sopa. Mas o melhor de tudo foi estar aqui, com você e seus filhos. Eu nunca pensei que a simplicidade pudesse me tocar tanto. Eles se olharam com uma cumplicidade silenciosa, como se pela primeira vez o futuro começasse a fazer sentido para ambos. Naquela noite, depois de um jantar simples, mas cheio de calor humano, Vitor não conseguia tirar Rayane da cabeça. Ele sabia que estava começando a sentir algo profundo por ela, mas o que ele sentia agora não era apenas compaixão ou gratidão. Era algo mais forte, algo que ele não sabia como explicar. Ela lhe devolvera uma parte de sua vida que ele pensava ter perdido para sempre, a vontade de viver. Enquanto Rayane o conduzia até a porta, ele hesitou por um momento.
O clima estava leve, descontraído, mas algo em seu coração o fazia querer fazer um gesto, algo que mostrasse a ela o quanto ela significava naquele momento. Ele se virou para ela e, com a voz embargada, disse: Ryan, muito obrigado por me fazer voltar a viver. Você não tem ideia de como eu precisava disso. A emoção que tomava Victor era palpável. Ele sentia uma mistura de gratidão e algo mais profundo que não conseguia colocar em palavras. Ao olhar nos olhos dela, sentiu uma conexão inexplicável, como se o destino os tivesse entrelaçado de alguma forma, de um modo que nenhum dos dois podia ter previsto. Ryan ficou sem palavras, olhando para ele com um olhar suave e acolhedor. Ela não esperava que ele dissesse aquilo, mas suas palavras a tocaram profundamente. Antes que ela pudesse responder, Victor passou a mão suavemente em seu rosto, o toque quase como uma carícia, como se estivesse acariciando uma parte de sua alma. A conexão entre eles era intensa e o momento parecia suspendido no tempo. Em um movimento quase instintivo, Victor se inclinou e, com delicadeza, beijou Ryan. Foi um beijo profundo, carregado de emoções, mas também um beijo suave, como se ambos estivessem finalmente libertos de todas as amarras que os prendiam no passado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento, e tudo o que restava fosse a intensidade de um sentimento novo, puro e avassalador. Ryan sentiu o beijo com uma intensidade que a deixou sem palavras. Era algo que ela não esperava, mas que, de alguma forma, parecia ser a continuação de tudo o que haviam compartilhado até ali. Quando o beijo terminou, os dois ficaram em silêncio, apenas trocando olhares profundos e significativos, como se de alguma maneira soubessem que o futuro deles agora era uma página em branco, pronta para ser escrita. No dia seguinte, Victor, com a energia renovada pela noite anterior, convidou Ryan para algo especial. Ele queria retribuir a hospitalidade e o carinho que ela lhe havia dado na noite passada. Ryan, eu estava pensando... Eu queria convidar você e seus filhos para vir até a minha casa. A minha mãe ficaria muito feliz de conhecer todos vocês. E se você puder, gostaria que você preparasse aquela sopa maravilhosa para ela. O que você acha? Ryan ficou surpresa. Um convite para ir à casa de Victor depois de tudo o que havia acontecido? Ela não sabia o que pensar, mas ao olhar para o sorriso sincero dele, sentiu que seria uma oportunidade única. Além disso, ela sabia o quanto sua mãe ficaria feliz de conhecer alguém como Victor, que já havia se mostrado tão diferente dos outros homens que ela conhecera. Claro, Victor, será um prazer, disse Ryan com um sorriso tímido, embora o nervosismo estivesse evidente em seus olhos. E foi assim que no dia seguinte, Ryan e seus filhos foram recebidos na mansão de Victor. Quando eles chegaram, ficaram completamente deslumbrados. A casa era enorme, algo que parecia ter saído de um conto de fadas. Ryan olhava em volta, admirada com a grandiosidade daquele lugar. Ela nunca imaginara que Victor vivesse em algo tão imponente. A mãe de Victor, Dona Clara, recebeu-os com um abraço caloroso e cheio de carinho. Ela estava radiante, feliz por ver o filho tão alegre, e a presença de Ryan parecia confirmar o que ela já desconfiava, que a mulher do cemitério havia realmente tocado o coração de Victor de uma maneira que ninguém mais tinha conseguido. Então você é a mulher misteriosa do cemitério, não é? Disse Dona Clara, sorrindo com os olhos cheios de cumplicidade. Fico feliz que o meu filho tenha encontrado alguém como você, Ryan. Todos riram, quebrando qualquer tensão, o que ainda existia. Ryan corou levemente, sentindo-se um pouco desconfortável, mas a alegria que estava presente na sala a fez relaxar. Ela nunca imaginou que a mãe de Victor fosse tão acolhedora.
Dona Clara, com sua leveza e sinceridade, fazia com que todos se sentissem em casa, e a recepção deles foi muito mais do que ela imaginara. A casa de Vítor estava cheia de empregados, que, embora mantivessem uma postura profissional, sorriram e cumprimentaram Rayane e seus filhos com simpatia. Lucas e Júlia, os filhos de Rayane, estavam tão maravilhados com tudo o que viam ao redor que não demoraram para começar a brincar pelas grandes salas da mansão, correndo e rindo sem se importar com a grandiosidade do lugar. Enquanto isso, Dona Clara levou Rayane para a cozinha, onde ela começaria a preparar a sopa que Vítor tanto adorara. Vítor observava tudo com um sorriso contente no rosto. Ele estava tão feliz por ter Rayane em sua vida e por poder compartilhar com ela aquele momento. Ele nunca imaginara que um dia iria ver a mulher do cemitério sendo recebida em sua casa como uma verdadeira amiga, e talvez algo mais. A sopa de Rayane logo estava pronta e todos se reuniram à mesa. A casa estava cheia de risadas, de conversas animadas e, de vez em quando, um olhar furtivo entre Vítor e Rayane. A química entre eles era inegável e todos ao redor deles podiam ver o quanto estavam se conectando cada vez mais. No final da refeição, todos bateram palmas para Rayane e ela ficou um pouco embaraçada, mas extremamente feliz. O reconhecimento, mesmo que simples, fez com que ela sentisse que, de alguma forma, estava sendo valorizada de um modo que nunca tinha experimentado antes. A sopa não era apenas um prato de comida. Ela representava a gentileza de um gesto, o cuidado que ela colocara em cada ingrediente e, principalmente, a abertura que ela mostrava ao permitir que aqueles em sua vida começassem a se importar verdadeiramente com ela. As risadas continuaram até o fim da noite e a felicidade era palpável na mansão. Rayane e Vítor estavam descobrindo um novo capítulo de suas vidas, onde os passados dolorosos começavam a se dissolver em uma nova chance de felicidade. Meses se passaram desde aquela noite memorável na mansão de Vítor. O tempo, embora implacável, em sua passagem, parecia ter parado para Rayane e Vítor. Eles estavam finalmente encontrando uma felicidade que parecia impossível, mas que se tornava cada vez mais real. Entre risos, conversas profundas e gestos simples de carinho, os dois se aproximaram de uma maneira que nunca imaginaram. O que começara com cartas, com dor e com um encontro fortuito no cemitério, agora se transformava em algo ainda mais bonito. Um amor genuíno, feito de confiança, respeito e um desejo de viver novamente. Vítor passou a frequentar a casa de Rayane com mais regularidade, não apenas para ver ela, mas também para conviver com seus filhos. Lucas e Júlia se apegavam a ele de forma tão natural que parecia que ele já fazia parte da família há muito tempo. Eles o viam como uma figura paterna, algo que Rayane nunca esperava, mas que ela sentia profundamente tocada. Quando Vítor chegava, as crianças corriam para ele, abraçando-o com toda a sinceridade que apenas as crianças sabem demonstrar. O coração de Vítor se enchia de alegria sempre que os via. Era como se ele tivesse finalmente encontrado a paz, algo que ele pensava ter perdido para sempre. Rayane, por sua vez, se sentia mais leve a cada dia que passava com ele. Ela, que havia vivido tantos anos com o coração fechado e com medo de se entregar novamente ao amor, agora sentia-se à vontade para ser vulnerável. Ela havia conhecido o luto, a dor da perda, mas agora estava descobrindo o que era o amor renovado, o amor sem pressa, sem cobranças. O amor que chegava suavemente, sem avisar, mas de uma maneira que fazia sentido. O relacionamento deles estava amadurecendo, se fortalecendo a cada momento. Vítor a via não apenas como a mulher que havia começado a responder às cartas que ele deixava, mas como alguém incrível que havia passado por tantas dificuldades e, mesmo assim, nunca perdeu sua força e bondade. Ele sabia o que ela significava para ele.
Num final de tarde, enquanto estavam na varanda de sua casa, rodeados pelo som tranquilo das crianças brincando no jardim, Vitor se virou para Rayane com uma expressão séria, mas cheia de ternura. Rayane, eu não sei como expressar isso, mas o que sinto por você não é mais uma questão de encontrar uma maneira de passar o tempo. O que eu sinto por você é algo que transcende o que eu imaginava ser possível. Eu nunca pensei que seria capaz de amar alguém novamente, especialmente depois de tudo o que passei, mas com você é diferente. Eu sinto a paz, sinto o meu coração voltar a bater de uma maneira que eu achava que nunca mais sentiria. Rayane olhou para ele, seus olhos brilhando com um misto de surpresa e felicidade. Ela já sabia, de alguma forma, que Vitor era diferente, mas ouvir aquelas palavras veio com uma intensidade que a fez respirar fundo. Eu também sinto isso, Vitor. Depois que te conheci, depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que a vida tem uma forma de nos dar chances que não esperávamos. E você me deu uma chance de ser feliz de novo, de acreditar no amor. Eu te amo, Vitor. Vitor sorriu, seu coração transbordando de emoção. Ele não havia imaginado que poderia encontrar alguém como Rayane em sua vida, alguém que lhe ensinou a amar novamente, a confiar nas pessoas e a acreditar que sempre há luz, mesmo nos momentos mais escuros. Eu também te amo, Rayane. Ele disse, segurando sua mão com firmeza. Os dias passaram com mais alegria e momentos preciosos juntos. Vitor começou a passar mais tempo com a família de Rayane. Não só por ela, mas pelos filhos dela, por sua mãe, Dona Solange, que o recebia como parte da família com tanto carinho. E até pelos amigos simples, mas verdadeiros, que Rayane havia feito ao longo de sua vida. Um dia, enquanto passeavam pelo parque com Lucas e Júlia, Vitor surpreendeu Rayane com uma pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Ele a parou, segurou suas mãos e com um sorriso nervoso perguntou: Rayane, eu sei que a vida nos trouxe até aqui de uma maneira difícil, mas o que eu sinto por você é algo que eu nunca pensei que fosse possível de novo. E eu queria saber, você aceitaria ser minha esposa? Queria passar o resto da minha vida ao seu lado, construir nossa história, ser o homem que você e seus filhos merecem. O coração de Rayane acelerou. A surpresa e a emoção eram tantas que ela não soube o que dizer de imediato. Ela olhou para os olhos dele e viu o amor genuíno, a sinceridade de alguém que estava disposto a amar ela e sua família por inteiro. Depois de um breve silêncio, ela sorriu e respondeu, sua voz cheia de emoção: Sim, Vitor. Sim, eu aceito. Eu te amo tanto. E seria um prazer passar o resto da minha vida ao seu lado. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio do parque, rodeados por árvores e pelo som alegre de Lucas e Júlia correndo por perto. Ali, entre risos e olhares emocionados, Rayane e Vitor selaram o início de uma nova vida. Eles sabiam que haviam encontrado o verdadeiro significado do amor. Não aquele idealizado, mas o amor real, construído no dia a dia, nas dificuldades, nas superações e nas alegrias compartilhadas. O casamento deles foi uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Rayane estava deslumbrante, com um vestido simples, mas que realçava sua beleza e força. Vitor estava radiante, ao lado dela, vendo a mulher que transformara sua vida com seu amor e sua bondade. E os filhos de Rayane estavam lá, como testemunhas de um amor que os unia como uma verdadeira família. Dona Solange, a mãe de Rayane, sorria de felicidade ao ver sua filha se unindo a um homem que realmente a amava, enquanto Dona Clara, a mãe de Vitor, estava orgulhosa do filho que finalmente parecia ter encontrado paz. A recepção foi cheia de risos, de dança e de alegria, com os amigos e a família celebrando o amor de Vitor e Rayane.
Lucas e Júlia brincavam entre os convidados, felizes e sem noção de como a vida deles estava mudando para melhor. E enquanto a noite avançava, Rayane e Vitor trocaram um olhar carregado de promessas silenciosas. Eles haviam encontrado, finalmente, o que tanto buscavam: a verdadeira felicidade. O amor que ambos mereciam e que, depois de tanto tempo, chegou para curar as feridas do passado e para construir um futuro brilhante e cheio de amor. E assim, a história de Vitor e Rayane se tornou um conto de superação, de fé no amor e de como muitas vezes os caminhos mais inesperados nos levam aonde sempre precisávamos estar. E juntos, eles seguiram em frente, enfrentando a vida, com seus filhos ao lado e o coração repleto de amor e gratidão.